Sobriedade e paz, só por hoje graças a Deus e só por hoje graças a Deus, sobriedade e paz. Boa noite, família pastoral da sobriedade, boa noite, paróquia São José, boa noite, comunidades, Mãe do Divino Amor, Santiago, São Vicente Palote, também a comunidade matriz. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para vivenciar mais um passo da Pastoral da Sobriedade. E hoje nós vamos vivenciar o 7º passo, que é o passo reparar. A Pastoral da Sobriedade, a nossa igreja nos concede a graça de ter uma pastoral que nos ensina a caminhar com 12 passos. 12 passos que nos levam para a libertação, baseado totalmente na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo libertador. Algumas vezes, às vezes, sendo a maioria das vezes, o processo é árduo, é longo, mas é possível, porque depende da minha e da sua perseverança. Amém? Para a gente chegar aqui hoje para vivenciar esse passo, irmão, antes de iniciarmos para falar desse maravilhoso passo, que é o 7º passo da pastoral, vamos chamar a Santíssima Trindade para estar no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, para chegarmos até aqui, iniciamos a nossa caminhada, onde admitimos que sozinho não podemos. Depois confiamos naquele que tudo pode para nos libertar. Depois entregamos a Ele o nosso fardo, o nosso peso para caminharmos juntos. É o nosso Deus amado. Depois brota o arrependimento no meu coração, onde eu desejo jogar tudo fora, fazer uma bela de uma confissão. Depois eu renasço verdadeiramente no Espírito e na graça de Deus. E hoje nós vamos reparar. E olha que o nosso passo de hoje diz assim: Senhor, reparo financeira e moralmente a quem eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Senhor, reparo financeira e moralmente a quem eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Mais uma vez. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me, Senhor, a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Para a gente estar vivenciando esse passo, irmãos, de hoje, já vamos pular lá diretamente para a palavra de Deus, que está em Lucas. Hoje é Evangelho de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, que diz assim: Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver Jesus, principalmente quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, um pouquinho antes aqui, não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então Zaqueu correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, desce depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar na sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, ele foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, a metade de meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje
a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Zaqueu tinha entrado em Jericó. Estava atravessando a cidade. Hoje eu tô embolada, hein? Jesus estava entrando em Jericó. É meu óculos que não tá nem adiantando. Vamos tirar que é melhor. Jesus estava entrando em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Olha só, Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele não tinha uma fama boa, né? Ele tinha uma má fama, porque ele cobrava além do que ele devia cobrar. Por isso ele adquiriu muita riqueza, pegando aquilo que não era dele. As pessoas eram obrigadas a dar aquilo além do que elas tinham, ele tirava e aí ele começou a fazer a sua riqueza. Porém, diante de todo o pecado, de tudo isso que Zaqueu se tornou na vida, um dia ele ouviu falar de Jesus, porque a fama de Jesus se espalhou. E ele sentiu o desejo de conhecer Jesus. E muito baixinho, né? A multidão, as pessoas não deixavam ele ver Jesus. Ou seja, as coisas do mundo, porque muitas vezes, mesmo na condição de pecado que você está, as pessoas, em vez de te ajudar, o que elas fazem? Elas impedem que você chegue até Jesus. E esses são os falsos amigos, que te impedem de ver a salvação. E aí, ele vai e se esforça. Eu quero ver Jesus. E sobe numa figueira, porque ele sabia que ali era o caminho onde Jesus iria passar. E ele, vendo muito escondidinho ali, mal sabia ele que o Senhor já tinha ouvido as preces dele, né? E aí olhou para ele e disse: venha, desce, porque hoje eu quero estar na sua casa. Olha, meu irmão, que evangelho lindo, né? Na condição de pecado em que a gente se encontra e que às vezes nós pedimos ajuda para alguns irmãos e eles nos impedem, né, de buscar essa ajuda, de enxergar. Não, são os irmãos que nos oferecem coisas que não condiz com as coisas de Deus e tentam me impedir de ver aquele que vai me libertar. Só que Zaqueu, ele desejou no coração. Ele estava cansado dessa vida, acho, né? Vamos botar aqui, vamos colocar essa vida de pecado, de dependência, de vícios, porque roubar, né? Ele devia roubar, como ele era rico, dar grandes festas e orgias e bagunça. Então ele vivia em condição de pecado. Só que um dia ele ouviu falar de um Deus que estava libertando muita gente de pecados, de vícios, estava fazendo muitos milagres. E isso tocou nele. E ele foi em busca desse Jesus. E quando ele foi buscar, ele não conseguia enxergar porque tinha umas pessoas que estavam impedindo. E mesmo assim, ele não desistiu. E ele subiu até a figueira para ver Jesus. Ele se esforçou. Então, meu irmão, eu não sei se você já batalhou, se você já lutou, o que você fez que ainda tem, o que está acontecendo, que impedimento que ainda tem na sua vida, que você não consegue ver Jesus. Porque quando nós começamos uma caminhada e a gente, nessa caminhada,
a gente ainda não está com os olhos da fé, os olhos do coração aberto para aceitar esse Deus na nossa vida, nós desistimos muito fácil. E hoje Zaqueu vem dar um exemplo aqui de não desistir. Ele não desistiu. E ele foi mais além. Ele subiu. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Se eu não estou conseguindo enxergar Jesus aqui, eu preciso subir. Subir. Buscar uma árvore, me esforçar, caminhar. Porque aí o que acontece? Jesus viu o esforço de Zaqueu. Jesus vai ver teu esforço também, irmão. Jesus vê o meu esforço. Ele vai ver o seu. E aí o que ele diz? Venha, desce depressa, porque hoje eu irei na sua casa. Que coisa mais linda. Aí me chama a atenção aqui, né? Aí quando começa a caminhar, que você verdadeiramente enxerga Jesus, traz Jesus para a sua vida, você vai encontrar pessoas, viu? Que ainda vão continuar. Largue a mão, tá mentindo, tá só disfarçando, nem tá caminhando nada, né? Você vai encontrar muita gente ainda que vai vir para tentar te desviar do caminho. Não desista. Continue firme na caminhada. E aí Jesus, né, começa ali naquela visita, né, ele começa a pregar o amor. E aí num determinado momento ele sente, no fundo do coração, todo o arrependimento, né, de tudo que é errado que ele fez. E aí que ele diz, Senhor, a metade dos meus bens, Senhor, eu darei aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E o que Jesus disse? Hoje a salvação entrou nessa casa. Zaqueu estava vivendo aqui o passo reparar, que é o passo de hoje, né? Aonde, se você prestar bem atenção, Zaqueu vivenciou naquele momento os 6 primeiros passos da pastoral da sobriedade. Admitiu que precisava de Jesus, confiou que ele podia, né, subir lá e encontrar. Quando Jesus o vê, ele se entrega, recebe Jesus de braços abertos na sua casa, se arrepende, confessa os seus pecados e repara, que é o passo de hoje. Onde diz assim, Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade. Esse é um passo muito importante da pastoral da sobriedade. Porém, é um passo que requer cuidados. Porque os nossos irmãos que hoje vivem em sobriedade, eles mesmos nos dizem que é um passo que é muito fácil de ter uma recaída, né? Às vezes, quando você está numa comunidade terapêutica, numa casa de acolhimento, numa clínica, fazendo, né, uma desintoxicação, um tratamento, buscando a sobriedade, e aí você fica um determinado tempo lá e depois você tem que sair. Você precisa caminhar aqui fora, né? Você precisa voltar para a sua vida normal. Só que você sai de lá renovado e você tem essa, né, esse desejo de querer reparar, né? Você perdeu muito tempo, então você tem a gana, essa vontade muito louca de reparar tudo que você fez de mal, né? Financeiramente, às vezes é meio difícil, porque você precisa sair e começar, né? Recomeçar de novo a vida aqui fora. Mas moralmente é possível, e é aí que a gente tem que tomar cuidado.
né? Eu vejo assim muitos irmãos nossos que saem, e aí, como eles saem cheio, né? De garra, de vontade, de uma, né, vida nova, renascidos, eles querem ajudar os irmãos que estão caídos, né? E os irmãos às vezes não dão muita bola, né? Não querem ainda uma sobriedade, né? Ou um familiar ainda, né? Que não confia na sua restauração, que ainda anda meio com o pé atrás porque sofreu tanto, tanto, que ele acaba ficando com o pé atrás, né? E isso acaba te desmotivando, e é aí que é perigoso você recair. Olha, meu irmão, um dia eu ouvi essa frase na Pastoral da Sobriedade e eu achei muito, muito bonita, e eu guardei para mim, que é assim a melhor forma de você reparar é se manter em sobriedade. Se manter em sobriedade. Semana passada, eu assisti um filme, Deus Não Está Morto, esse último que saiu, né? E o filme é muito lindo, mas havia um momento ali, uma frase, que me impactou. Quando um dos personagens disse assim, tem muita gente berrando e não tem ninguém ouvindo. Olha só. Então, e aí eu me lembrei do passo de hoje, né? Você não tem que berrar para ninguém que você está buscando sobriedade. Você não tem que gritar. Você tem que viver a sua sobriedade. E é a melhor forma de reparar, né? Me veio aqui agora também, né? Uma vez São Francisco de Assis chamou o irmão e falou assim, irmão, vamos pregar. E saíram, deram umas voltas lá, fizeram umas coisas e voltaram. O irmão olhou para ele e falou, ué, a gente não ia pregar? Ele falou, mas nós já pregamos, né? Se possível for, ou seja, se possível for, não use as palavras. Use a sua vida como exemplo, como testemunho. E aí, caso, né, seja necessário, use as palavras. Então, irmão, passo hoje a reparar. Queira reparar. Ame mais quando você menos amou, quando você estava na vida de drogadição e de pecado. Respeite mais. Ajude mais. E se mantenha em sobriedade. Que a melhor forma de reparar vai ser essa. Olha o que diz o nosso manual aqui. Continuando nossa caminhada em direção de uma mudança de vida, a uma nova maneira de viver, chegamos a um passo que requer uma atitude concreta, reparar. Por ser de baixa estatura, Zaqueu não conseguia enxergar Jesus. Na ânsia de vê-lo, Zaqueu se expõe. Zaqueu sobe numa árvore para ver o Senhor. Mas Jesus já o havia visto. Mandou-o descer da árvore e disse que iria jantar em sua casa. Zaqueu atendeu prontamente às ordens de Jesus e foi preparar-se para recebê-lo. Naquele dia, Zaqueu alcançou a salvação quando se prontificou a devolver com juros tudo o que tinha tirado dos outros, reparando assim o mal que fizera. Zaqueu é um exemplo para qualquer pessoa que deseja alcançar a conversão. Sua conversão começa com o desejo de conhecer Jesus de perto. A conversão é um processo contínuo, pois ela só se completou quando Zaqueu se dispôs a partilhar os seus bens e devolver com juros tudo o que roubou. E nós, quantas vezes amargurados com nossos pais ou quem convive conosco, quantas pessoas machucamos, isso exige reparação. Devolver a paz para aqueles que não soubemos amar é exigência para alcançarmos a libertação, a cura. Estamos dispostos a reparar os nossos erros? Devolver o que roubamos?
Todo e qualquer vício produz sofrimento, angústia, mal-estar. O sofrimento é sempre uma consequência das más opções feitas no passado. Reparar o erro exige humildade. Corrigir o erro, indenizar, devolver a paz para aqueles que não soubemos amar, é conversão, é salvação. A libertação do dependente começa com a coragem e a humildade para reparar todo o mal que fez, perseverando neste programa de vida nova. Zaqueu era pequeno, assim como é pequeno aquele que está no pecado, que está na droga, que rouba, aquele que não é capaz de devolver. É pequeno porque não consegue ver Jesus, que quer tirá-lo da morte e trazê-lo para a vida. É preciso fazer o impossível para reparar o mal que fizemos. A justiça dos homens também exige isso. Reparar o mal, contribuir para o bem-estar espiritual, para a libertação. Reparar o mal é facilitar a nossa cura. Então, irmãozinho, não esquece, a melhor forma de você reparar é se manter em sobriedade. Não tem nada mais importante do que isso. Se mantendo em sobriedade, você vai amar mais, né? Todo aquele tempo perdido você vai recuperar. Amém? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Vamos aqui fazer a nossa oração da sobriedade, onde é uma oração belíssima que fala dos 12 passos, que diz assim: Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego a minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus, e só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. E agora é nosso momento da nossa oração, né? E eu quero louvar e agradecer a Deus por mais esse momento, esses minutos em que nós vivenciamos juntos mais um passo da pastoral da sobriedade. Agradecer muito a Deus pela graça da restauração da saúde de muitos irmãos nossos, né, que acabaram se contaminando com esse vírus. Louvar e bendizer a Deus por esses irmãos. Eu também quero pedir a sua infinita misericórdia, Senhor, que alcance aqueles que estão nos hospitais, né, os médicos, os enfermeiros, os cuidadores. É uma situação delicada, não é muito fácil, né? Hoje nós ficamos sabendo de mais alguns irmãos que estão na UTI. Então, que a sua misericórdia alcance esses nossos irmãos. Também alcance, Senhor, uma noite fria como hoje. Quantos irmãos nossos estão nas ruas? Levanta um anjo, Senhor, para ir até eles, né? Vamos pedir por todos os irmãos que estão buscando a sobriedade, para que eles sejam fortalecidos. E por aqueles que ainda não aceitaram a restauração, que a sua infinita misericórdia os alcance. Peço por todos os grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, todos os coordenadores, todos os agentes. Nós estamos unidos, irmãos, em uma só oração na graça de Deus, porque nós queremos estar em sobriedade e caminhar com o nosso irmão
para que ele também tenha sobriedade. Unidos juntos dizemos: eu uno a minha mão à sua, junto o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não posso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sobriedade e paz para o senhor, seu Zé Castilho, para o Zé Osmar, para a Rosângela, para o nosso irmão, seu Gilmar, a dona Rose, que já estão melhor, graças a Deus, para o Márcio, o pessoal de São José dos Pinhais, o Kleber, o pessoal da paróquia São José Operário Boqueirão, Glória, o pessoal que está espalhado aí, Nossa Senhora da Luz, ali em Pinhais, Tatuquara. Um abraço para vocês, irmãos. Não é difícil falar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados e acolhidos, e que nós possamos estar juntos, unidos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.